Se estás neste vídeo é porque a defesa da tua tese de mestrado está prestes a chegar, já tiveste muitos meses aí a bater com a cabeça na parede e agora estás a bater ainda mais porque estás um bocadinho nervoso, não sabes muito bem como estruturar tanto trabalho em apenas 10, 15 minutos, mas não te preocupes porque estás no vídeo certo, porque eu hoje vou ajudar-te a estruturar uma defesa clara de forma a estares bem confiante e bem preparado. E sim, pá, eu sei do que é que estou a falar, eu próprio já defendi uma tese de mestrado, pá, tive 18 na coisa final, pá, estou em doutoramento, portanto já fiz muitas apresentações do estilo da tese, portanto, creio que já aprendi um bocadinho, creio que já tenho já posso ensinar sobre isto, não é? Sempre que eu faço vídeos sobre isto, a malta pensa que dá uns bitais e nunca defendi nenhuma tese na vida, mas bem, defendi várias e bem mais difíceis que uma tese de mestrado, portanto, eu acho que sei do que estou a falar, não é? Portanto, neste vídeo vou explicar-te como é que deves apresentar, como é que deves conduzir o tema da tua tese e até como é que deves responder às perguntas do júri. E também vamos falar aqui de algumas das perguntas mais comuns que te podem fazer. Primeiro vamos começar pela introdução e perceber como é que vamos mostrar a estrutura formal da nossa apresentação. Tem em conta que tudo o que tu vais falar tem de ter uma sequência lógica e muito bem organizada. Aqui vão alguns pontos pelos quais vais ter de começar. Primeiro, vais ter de cumprimentar a mesa do júri. E sim, tens de ir pela forma formal de o fazer. Eu, ao longo deste vídeo vou utilizar um exemplo como se fosse eu a apresentar a minha tese de mestrado neste momento. Vou inventar aqui um tema à bocalhas, portanto, se vais ouvir alguns termos técnicos da minha parte, é a minha área, mas a ideia está lá. Um exemplo, eu até escrevi aqui como é que tu deves começar por cumprimentar os membros do júri. Bom dia ou boa tarde, excelentíssimos membros do júri, e tens de ir um a um, portanto, excelentíssimo professor, doutor, tal, excelentíssimo arguente, tal, etc, etc. Normalmente o júri é composto por 2, 3, um é o presidente da mesa, outro é o arguente, e depois pode haver um terceiro elemento também. Portanto, é bom perceberes como os deves tratar, portanto, vai ao site da instituição, pesquisa sobre eles, vai ao LinkedIn, pá, pensa como é que deves fazer, mas normalmente tens sempre de cumprimentá-los. Prazer estar aqui perante vocês hoje para apresentar a minha tese final de mestrado. E só depois sim é que passas à tua apresentação pessoal. Por exemplo, o meu nome é João Silva, sou estudante de Engenharia Informática na Universidade de Lisboa e o tema da minha tese é a implementação de inteligência artificial na gestão logística. Tal, isto é o título da tua tese à partida. Depois vamos ao tema da tese, vais ter de explicar o tema de forma muito breve e clara. E aqui vais tentar evitar aqueles termos complexos para já. Não há necessidade, porque tens de ter em conta também que tens um público à frente, à partida. Também queres tornar as coisas claras e queres tornar a apresentação também compreensível para quem está a assistir. Nem muito pouco de jargões complexos, nem demasiado. Por exemplo, a minha investigação focou-se em como a utilização de algoritmos de inteligência artificial pode otimizar o tempo de processamento de encomendas em pequenas e médias empresas. E agora sim aí entras. E porquê que eu fiz isto? Qual foi a minha motivação? Qual foi a minha justificação? Porquê que este trabalho teve de existir? Por exemplo, escolhi este tema porque a eficiência na gestão logística é um dos maiores desafios do setor atualmente e a inteligência artificial apresenta-se como uma solução inovadora e promissora. E aqui até podes, se quiseres, pá, e acho que fica muito bem, inserir aqui um dado relevante que tu descobriste ali no meio durante a tua revisão de literatura ou até mesmo nos teus próprios resultados. Já dá aqui um pequeno tease do que vem a seguir. Depois, isto é a tua motivação, porque é que o tema é relevante, e agora tens de justificar qual é que foi o teu objetivo principal com o estudo. Por exemplo, o objetivo principal deste estudo foi avaliar se a implementação da inteligência artificial pode reduzir o tempo de processamento e melhorar a eficiência em pequenas e médias empresas do setor logístico. E por fim, dás uma breve visão geral. Por exemplo, dás aqui uma ideia do que vai ser abordado ao longo da apresentação. Ao longo desta apresentação vou explicar a revisão da literatura, a metodologia utilizada, os resultados obtidos e as principais conclusões do estudo. E como vês, é uma estrutura de introdução super clara, é confiante, pá, isto bem ensaiadinho, são frases curtas, rápidas e que chamam logo a atenção. Claro, quantos mais dados relevantes tu colocares aqui para o meio, estou-te a apresentar uma forma muito generalista de fazer a coisa, claro, tu podes sempre apimentar aqui um bocado mais a cena com dados. Não muitos, porque a introdução não serve para isso, mas dar ali um pequeno pozinho do que vem aí. E depois o que vem a seguir, é claro, passamos à revisão da literatura, ou ao qual muitos gostam de chamar também fundamentação teórica do estudo. Esta é aquela parte que, claro, todos os mestrandos não gostam muito de fazer, porque acham irrelevante, não é de todo irrelevante. Isto basicamente dá-te as bases do estudo. Tu não podes repetir, não convém repetir coisas que já foram feitas. Tens de dar seguimento normalmente aos estudos que já existem. E tu precisas de deixar bem claro, não só no teu texto escrito, como também na tua apresentação, que estás a par do que já foi feito. Estás a par do que é que se deve dar seguimento. E é aqui que tu tens de destacar isso. Não deves dar muito ênfase, pá, a maior parte da tua apresentação deve ser focada nos resultados, no que tu descobriste, de que forma é que tu contribuíste para a ciência, não propriamente aqui. Portanto, não vais dedicar aqui muito tempo, eu vou dar aqui alguns exemplos de como é que conseguimos ser assim rápidos a perceber
a dar a entender neste caso que nós percebemos o que já se está a passar no estado da arte e depois para fazermos aqui a ponte entre o que nós fizemos a seguir a isto, o que é que nós descobrimos. Portanto, a estrutura que vou recomendar para a revisão de literatura é a seguinte. E antes de apresentar a estrutura, vou-te só contextualizar aqui no meu caso, no caso fictício que eu estou aqui a criar, do João Silva, sobre inteligência artificial no setor logístico. Neste caso, no meu caso, seria importante referir a autores que abordam o conceito de automação, de eficiência operacional e transformação digital. E também mencionar como é que estes conceitos fundamentaram o meu estudo e serviram de base para formular as minhas hipóteses de investigação. Tão simples quanto isto. A secção de revisão de literatura na apresentação tem de focar nisto. Agora, concretamente, o que é que tens de fazer? Primeiro tens de definir o tema e aqui tens de começar por introduzir os conceitos que são centrais na tua pesquisa. Por exemplo, a inteligência artificial. Tenho de, obviamente, falar deste conceito. Neste caso, eu diria, é definida como a capacidade de sistemas computacionais executarem tarefas que normalmente requerem a inteligência humana, como a tomada de decisões e aprendizagem, referido por, e aqui falas do autor que conseguiu definir a inteligência artificial desta forma. E também depois podes contradizer com outras formas, por exemplo, há autores que definem conceitos de formas diferentes, portanto também podes fazer esse contrabalanço. Depois vais ter de falar de estudos relevantes, como é óbvio, portanto aqui vais ter de referir os principais autores e os principais trabalhos relacionados com o tema, focando-se em como é que as teorias que foram criadas ou que foram fundamentadas vão ser essenciais ou foram essenciais para o teu estudo. Por exemplo, no meu caso, autores como Silva 2020 e Mendes em 2018 destacam o potencial da inteligência artificial na optimização de processos logísticos, especialmente em grandes empresas. No entanto, poucos estudos analisam o impacto em pequenas e médias empresas, lacuna que este estudo pretende explorar. BAM! Curto, fácil, direto. O que é que existe? Qual é a lacuna que eu vou tentar, ou vou fazer, ou já fiz neste caso? Qual é a lacuna que eu consegui colmatar aqui? Depois, agora sim, o enquadramento teórico. Aqui vais-te explicar as teorias e os modelos que sustentaram o teu estudo, portanto, a que é que tu deste seguimento, o que é que tu aplicaste que já existia nos estudos anteriores, e se realmente foi o teu caso, aqui convém tu mostrares o modelo teórico base para a tua análise. E se tu estás a ver este vídeo e não sabes o que é um modelo teórico, é porque não aplicaste, portanto, se calhar esta parte não se aplica a ti, se calhar não tens um modelo teórico, não vais mostrar, mas se tiveres um modelo teórico, é aqui que tu o colocas, é aqui mesmo. E para falar dele, muito simples, este estudo baseia-se, por exemplo, agora falo das teorias que se baseou, por exemplo, na teoria de gestão de recursos, que sugere que a eficiência organizacional pode ser melhorada através da adoção de novas tecnologias. Portanto, aqui não só mostras os modelos teóricos em que tu te baseaste, como também mostras o teu que te tiveste a aplicar no teu estudo, caso o tenhas feito. Depois, vamos à identificação das lacunas em concreto, porque tu, antes, já falaste que vamos tentar combater aqui as lacunas em A e B. Agora, quais é que são realmente essas lacunas? Agora vamos ter de falar, não é? Podemos só deitar da boca para fora, vamos ter de dizer quais é que são, quais é que identificamos. Por exemplo, embora a inteligência artificial tenha sido amplamente estudada em empresas de grande porte, a sua aplicação em pequenas e médias empresas ainda carece de uma análise aprofundada, especialmente no contexto de logística, porque Y, X e Z. Aqui tu já vais saber exatamente o que dizer, porque a partir da tua teste também tem de ter uma secção sobre isto. É aqui que tu inseres essa informação. E por último, vamos à justificação da investigação um bocadinho mais a fundo do que fomos na introdução. Vais reparar que aqui há várias coisas que vamos ter de repetir ao longo da apresentação, que é para o público não se perder o fio à meada, ok? É mais uma questão de relembrar também e aqui é muito importante. Por exemplo, este estudo pretende preencher esta lacuna que identifiquei agora ao investigar o impacto da inteligência artificial no processamento de encomendas em PMEs, oferecendo uma perspectiva prática e atualizada. E como vês, eu estou sempre a apresentar aqui frases curtas, rápidas. Claro que tu vais ter sempre de complementar aqui o exemplo que eu estou a dar com algo mais concreto da tua pesquisa, mas isto bem praticado, com frases curtas, diretas, aplicando esta estrutura, tu vais lá. E a revisão de literatura é literalmente isto. E agora passamos à metodologia, aquela secção, que nós estamos tipo, oh meu Deus, o SPSS, e recolha de dados, entrevistas, não sei o quê, cruzamento de dados, Sim, nós vamos ter de tornar isso muito simples aqui, porque também não vamos perder muito tempo. E quando eu digo não vamos perder muito tempo, porque repara, nós vamos ter aqui várias secções na nossa apresentação de 10, 15 minutos. Alguns têm 10, outros têm 15, temos de ser rápidos. Portanto, vamos lá. Nesta secção vais ter de descrever como é que tu conduziste a tua pesquisa. E porquê é que isto é importante detalhar? Porque é importante porque assim tu consegues mostrar como é que tu fizeste e se outra pessoa quiser replicar o estudo para comprovar os dados que tu estás a dar, vai conseguir replicá-lo, por isso é que serve uma metodologia. Portanto, tu aqui deves abordar os seguintes pontos. Primeiro é o tipo de estudo. Explicar se o estudo é qualitativo, se é quantitativo, se é misto. Por exemplo, este estudo seguiu uma abordagem quantitativa baseada na aplicação de questionários para a recolha de dados estatísticos. Fantástico. E agora deves estar a perguntar, e agora dados concretos? Já lá vamos, porque agora vamos passar à população e amostra, que é logo o que tu deves falar a seguir.
Por exemplo, a pesquisa focou-se em pequenas e médias empresas do setor logístico, com uma amostra de 200 empresas selecionadas de forma aleatória. Pá, não precisas de inventar muito. Ser rápido, ser prático. No meu caso, neste caso fictício, isto chegava perfeitamente. E depois vamos a que instrumento de recolha de dados é que utilizamos. Por exemplo, entrevistas, análises documentais, isto fica ao teu critério, como é óbvio. Eu aqui diria: utilizei um questionário estruturado com 15 questões de escala de Likert, previamente testado com um grupo piloto para assegurar clareza e objetividade. E agora vamos falar como é que nós realmente fizemos isto, qual foi o nosso procedimento de recolha. Não só falar como é que foi feito, mas também o tempo que demorou a recolher os dados e também que desafios é que nós enfrentamos na recolha destes dados. Bem, o que é que eu diria? Os questionários foram enviados por e-mail ao longo de um período de 4 semanas, com lembretes enviados semanalmente para maximizar a taxa de resposta. E depois falas de alguns desafios, não é? Como é óbvio. Neste caso, lembretes semanais, porque estava complicado as pessoas se lembrarem de fazer isto, como é óbvio, já sabemos a mesma história dos questionários. Pá, estes desafios são obviamente para mencionar também. Se bem que, normalmente uma pessoa de uma mesa de júri, por exemplo, quando se trata de questionários, pá, é bastante solidário porque sabe perfeitamente o quão difícil é recolher respostas por questionários, por exemplo. E a maioria dos estudantes também opta por fazer recolha de dados por questionários, portanto, eu menciono já este exemplo. Não te preocupes se tiveres dificuldade, pá. Como sabes, para ter uma amostra significativa não são precisos milhares de respostas na maior parte dos casos, portanto, tranquilo. E agora passamos às técnicas utilizadas para analisar os dados. E aqui vais mencionar, obviamente, softwares, por exemplo. O que é que eu diria? Os dados recolhidos foram analisados utilizando estatísticas descritivas e testes de correlação de Pearson com o apoio de software SPSS. Já está, não precisas de mais nada, tranquilo. Depois, claro, depende do software que utilizaste, depende da técnica que utilizaste, mas não precisas de elaborar muito mais do que isto. E por último, pá, muito importante nos dias de hoje, considerações éticas. Vais ter de dizer como é que tu garantiste a confidencialidade dos dados fornecidos. Portanto, o que é que eu responderia neste caso? Todos os participantes assinaram um termo de consentimento informado e os dados foram anonimizados durante o tratamento. Por exemplo, se tu usaste também o Google Forms, também podias dizer que tínhamos lá uma checkbox com termos e condições, com os termos de confidencialidade dos dados, em que a malta tinha de pôr check e dava permissão para a análise dos dados e tu próprio nos termos e condições garantias que os dados apenas ficavam para ti. Algo deste género. Porque normalmente a usação Google Forms ou algum tipo de forma online é impossível as pessoas assinarem, como é óbvio. Portanto, tu aqui podias também dizer desta forma, estava tranquilo. E para finalizar esta parte, é justificar porque é que fizeste desta forma. O que é que eu diria? Pá, eu optei por esta abordagem quantitativa com questionários estruturados porque permitia obter uma grande quantidade de dados de forma eficiente e mensurável. Não é preciso inventar muito mais. E esta é a metodologia. Agora vamos à parte que mais gostamos, que são os resultados e a própria discussão destes resultados. Pá, tu nesta parte já vais estar muito mais à vontade, porque estás a fazer aquela parte que dá pica numa tese de mestrado, que dá pica num artigo científico, portanto, pá, nesta secção tu vais falar dos resultados de forma máximo detalhada possível, pá, usa mais gráficos, usa mais elementos assim, visuais, o texto sai só de ti, ok? Vais apontando, vais percebendo as correlações entre as hipóteses, vais falando das principais descobertas da pesquisa e para cada resultado relevante que tu encontraste e queres destacar, vais ter de escrever o que é que foi encontrado e como é que ele responde ao objetivo do estudo e como é que responde às hipóteses, se realmente a hipótese é verdadeira, se a hipótese é falsa. Por exemplo, os resultados indicam que a implementação de inteligência artificial reduziu o tempo de processamento logístico em 30%, o que demonstra um impacto positivo na eficiência das operações. Observou-se também uma redução de 20% nos erros de inventário. Enquanto eu teria a dizer isto, eu estaria provavelmente a apontar para um gráfico dos meus resultados, das respostas dos meus questionários. Portanto, isto é uma coisa muito dinâmica e é a parte em que normalmente nós estamos mais à vontade. E ao discutir estes resultados, também é essencial voltares um bocadinho atrás e comparares com a literatura anterior. Identificar padrões ou discrepâncias. Por exemplo, o que é que eu diria? Estes resultados estão em concordância com os estudos de Silva em 2020 e Mendes em 2019, que também apontaram melhorias significativas na eficiência operacional com o uso de inteligência artificial. Bam! Porque isto reflete não só implicações práticas e teóricas dos resultados, portanto não estás a deixar nada de fora da tua pesquisa, estás a fazer todas as correlações precisas e abordas como é que não só os teus resultados contribuíram para o progresso deste campo de estudos, mas também convém mencionar as limitações que tiveste. E aqui de forma muito breve falas aqui das limitações, mais uma vez em termos de se sentiste alguma coisa relativamente à análise dos dados. E com isto concluis e dizes que agora sim estás disponível para discutir aqui o trabalho e responder às perguntas do júri. Portanto, agora vamos a perguntas do júri. Pá, eu selecionei aqui 5 perguntas que são muito generalistas, mas honestamente são as mais comuns. Pá, já assisti a várias defesas, não só artigos científicos como de teses, e estas, pá, vou ser honesto, há muitos júris que não se preparam devidamente, então usam sempre as mesmas perguntas, porque são muitas defesas,
sempre à mesma altura e eles próprios sentem-se assoberbados. Às vezes com sono, pá, é normal. Eu vou-te dizer aqui quais são as 5 mais comuns que eu já identifiquei. Como é que tu deves responder a elas? Não te vou dar aqui casos concretos, vou sim falar-te como é que deves fazer o pensamento na altura ou até preparar-te anteriormente. A primeira pergunta mais comum é: porquê que escolheste este tema? E é assim, a partir de se seguiste a estrutura que eu falei, tu respondeste a isto. E aqui vais ter de fazer algo, se querem, um bocadinho mais além. Tu podes, obviamente, explicar a relevância do tema outra vez, mas tenta aqui ter uma ligação pessoal e académica. Como é que o tema contribui para a tua área de estudo, o teu gosto por ele, e aqui normalmente eles procuram muito mais algo que tu não tenhas dito, não é? Talvez aqui uma parte mais pessoal, do teu gosto pela área, do quanto tu queres trabalhar no futuro e quanto querias ver o problema resolvido, algo assim. A segunda pergunta mais comum é: quais foram as principais limitações do teu estudo? Porquê que aconteceu só teres este número de amostra? Porquê que aconteceu isto? Isto vai-te ser sempre perguntado. Limitações é, sem dúvida, um quase garantido. Pá, tens de ser honesto, admitir mesmo as limitações, pá, não há problema. Às vezes o júri identifica: olha, não sentiste também tiveste esta limitação que não mencionaste, pá, diz que sim. Se concordas, diz que sim, se não concordas, diz que não, pá, mas à partida é um facto e está lá a limitação. Pá, vais ter de provavelmente falar de falta de recursos, não é? Pá, nós para termos, se calhar, uma amostra maior, temos que pagar para ter a amostra maior. Não tinhas recursos para isso, pá, está tudo bem, uma justificação completamente válida. Também podes falar das restrições de tempo, pá, porque realmente uma tese normalmente é feita num ano, ou em alguns casos até só um semestre. E realmente, pá, 6 meses, um ano não é muito para um estudo científico, não é? Portanto, podes também apresentar isso como uma limitação, que é completamente compreensível também. Pois a outra pergunta mais comum é: como é que os teus resultados contribuem na prática, no mundo real, para a área do estudo? Pá, é muito simples. Tu aqui vais ter de pegar muito na tua capacidade de argumentação e se tu realmente acreditas no teu trabalho vais-te safar bem. Pá, aqui temos de destacar principalmente a originalidade da pesquisa. Pá, se estás a pesquisar isto, se tu fizeste isto, é porque realmente o trabalho era necessário de se fazer. Mas mencionam principalmente como é que isto amplia o conhecimento na área sobre esta problemática e como é que realmente, por exemplo, no meu caso, como é que as empresas na prática podem otimizar as suas operações com a inteligência artificial, uma tecnologia completamente inovadora. Era o que eu faria no meu caso. A outra pergunta mais comum é: se tivesses mais tempo ou recursos, o que é que farias de diferente? Pá, aqui é muito simples, tu já sabes as tuas limitações, porque tu tiveste de identificá-las à partida. E se estiveres bem parado, sabes as tuas limitações. É praticamente pegar nas limitações que tu sabes e dizer: pá, se calhar ia à procura de mais financiamento para ter mais amostra, se calhar, pá, o estudo teria mais tempo, quanto mais tempo melhor. Se tu, por acaso, se chegaste àquela parte da tua tese em que pensaste: epá, eu podia expandir por aqui o trabalho, mas isto vai dar muito trabalho, não é no âmbito da tese, mas se calhar dizias: pá, eu também ia por ali, que eu identifiquei que dava para ir por ali e podia expandir o estudo para ali também. Depois, a última que eu identifiquei como mais comum é: como é que validaste as tuas fontes e métodos? É assim, normalmente na tua tese de mestrado tu já vais ter uma secção dedicada aos critérios de seleção de fontes. Portanto, de que forma é que tu selecionaste, quais foram os critérios de seleção dos artigos da tua revisão de literatura, quais foram os critérios de seleção para definir os métodos que ias utilizar. Isto é algo que nós normalmente, pá, não se entra muito em detalhe na apresentação porque come-nos muito tempo, mas isto é uma das perguntas favoritas do júri. Mas olha, à partida foste tu que escreveste isso na tua tese, pá, a partir da tua tese tem de ter isso. Portanto, é literalmente, se calhar, levares nas tuas notas os critérios de seleção de fontes. Pá, mais vale teres isso sempre contigo, se calhar não gastares tempo da apresentação com isso, mas nas respostas do júri, sim. Mas no geral, pá, durante as perguntas do júri, pá, nós vemos sempre que a malta pensa: pá, isto é a parte mais difícil. E é a parte mais difícil, mas opá, convém manteres a calma. Lembra-te que eles não estão lá à tua frente para te chumbar. Tu já vais com a tua nota, pá, pré-estabelecida. Agora, a apresentação, claro que serve para tomar uma última decisão. Se querem aumentar, se querem descer, se querem manter. Porque o teu poder de argumentação vai ser muito importante. A capacidade de exprimires o quanto tu sabes sobre o estudo, o quanto és capaz de expressar os teus resultados também conta muito. Portanto, pá, no geral, mantém bem a calma. E por falar em manter a calma, pá, como é óbvio, numa apresentação de uma tese de mestrado, obviamente vamos estar aqui num pico de ansiedade um bocadinho diferente. Portanto, vou aproveitar também para dar aqui algumas dicas para manteres a calma, para gerires aqui um bocadinho a tua ansiedade quanto a isto. Como é óbvio, pá, prepara-te bem. Se tu tiveres de estar durante uma semana a praticar 5 vezes por dia em frente aos teus pais, aos teus irmãos, aos teus primos, pá, que seja, mas pratica, pá, tenta praticar especialmente com a malta que já defendeu uma tese no passado, meu. Isso é fundamental para tu te sentires preparado, porque esses teus colegas, pá, também podem depois no final fazer de júri e tudo mais, já vais muito bem preparado para tudo o que possa acontecer.
mas quanto mais praticares, mais confiante estás, menos ansiedade vais sentir. Lembra-te que o trabalho é teu e ninguém sabe mais do que tu próprio. Antes da defesa, tenta praticar um bocadinho a respiração. É necessário ter uma respiração controlada. Como sabemos, os nervos normalmente são mais facilmente exprimidos através da nossa respiração ofegante. Portanto, antes da apresentação, uma hora antes, vai tentando praticar aqui a respiração, que é inspirar durante 4 segundos, segurar durante 4 segundos e expirar durante 4 segundos. Isto funciona plenamente para manter a calma. É uma espécie de meditação super ativa. É muito bom. E algo que vai ajudar perfeitamente por mais que tu pratiques, é aceitar que vais estar nervoso independentemente de tudo. Por exemplo, eu falo para públicos muito frequentemente, sinto-me sempre nervoso. Eu quando defendi a minha tese de mestrado, ia confiante, mas nem estava nervoso, sempre que eu vou apresentar um artigo eu fico nervoso, é normal. É normal porque grandes momentos implicam nervosismo, portanto mais vale aceitares, mas tenta preparar-te o melhor possível, como é óbvio. E dando aqui 2 dicas finais, evita a cafeína, em vez disso, água ou chá, e claro, tenta ter uma boa noite de descanso, dorme umas 10 horas se for preciso, acorda cedinho, vai dar uma caminhada. Agora, praticar no próprio dia já não vai fazer nada. Se tens uma boa preparação já, não precisas disso. E acima de tudo, não decores um guião, não vale a pena, porque repara, se estiveres a decorar palavra a palavra, o que vai acontecer é que tu vais falhar uma eventualmente e vais pensar, oh my god, e agora eu não me lembro, e não desencadeia o resto. Aceita só que a tua defesa vai ser imperfeita. Tudo é imperfeito, é o que é, está tudo bem. Nem os professores a dar aulas, nem se fosse o próprio professor a defender a sua tese outra vez, ia ser perfeito. Aceita só e elabora. Não fiques ali preso ao guião. E estas são as minhas dicas quanto à estrutura e à apresentação da tese de mestrado em si. Espero ter-te ajudado e lembra-te que já vai correr tudo bem, tu já passaste, já foste aprovado à partida. São raros os casos que reprovam na apresentação, muito raros. Eu honestamente só vi um na minha vida e já vi bastantes. Por isso, dá-te a melhor, confia no trabalho que realizaste, ninguém sabe mais dele próprio do que tu e boa sorte. E vais ver que vais arrasar, porque se viste este vídeo até ao fim, tu vais arrasar. E como é óbvio, se tu gostaste deste vídeo e vais precisar de ajuda no futuro para sobreviver ao ensino superior, que isto é mais um episódio desses, subscreve aqui o canal, ativa as notificações e segue-nos nas redes sociais, que lá publicamos todos os dias, 2 ou 3 vezes por dia, para te ajudar a subir ao ensino superior e assumo que em breve ingresses no mercado de trabalho. Também ajudamos com isso. E se queres arrasar ainda mais, olha, vou-te recomendar aqui este videozinho que tu podes ver, que também te pode ajudar. Portanto, fica daí, boa sorte, vemo-nos em breve.